feliz da vida, Ganga Zumba voltou a Palmares para tomar as providências. Só que o Zumbi não aceitou o combinado. Como assim? Ele não tinha nascido em Palmares? Tinha. Como que não aceitou se ia ficar livre? Zumbi queria continuar a guerra. O governador de Pernambuco, o rei de Portugal e os fazendeiros eram seus inimigos. A escravidão era invenção deles. Enquanto não acabasse, não queria paz. Os Palmares ou nada. Um dia é da caça e o outro do caçador. Conforme combinado, o Ganga Zumba se mudou para uma cidade chamada Cucaú. Zumbi não foi, mas parece que ele estava adivinhando que o Ganga Zumba ia ser traído. E ele foi traído. Grileiros entravam nas suas terras e pegavam as pessoas, botavam fogo nas roças, matavam a criação, um inferno. Ganga Zumba reclamava ao rei de Portugal. Ele tinha sido rei de Palmares e humilhava-se. Então era aquilo que tinham combinado? O rei de Portugal estava muito longe, não fez nada. Um dia antes de jantar, lhe trouxeram vinho de palmeira ao Ganga Zumba. Bebia para esquecer. De repente começou a sentir cólicas horríveis e era veneno. Quem foi o assassino? Muita gente que eram inimigos de Zumbi começaram a dizer que foi o Zumbi que mandou envenenar. Né? O Padre Melo, que criou o Zumbi, que fim levou? Apesar da guerra, Zumbi ia visitá-lo em Porto Calvo. Uma vez, por exemplo, o padre estava apertado de dinheiro, Zumbi foi lá socorrer o padre. De dia ou de noite? Fica por conta da imaginação de vocês. Daí uns meses, Zumbi tornou a entrar em Porto Calvo para rever o amigo padre, bateu na janela, silêncio, forçou a porta e uma escrava lhe disse que ele tinha ido para Portugal. O padre estava cansado do Brasil, das injustiças do Brasil. O rei de Portugal ainda mandou oferecer as pazes a Zumbi, 2 vezes. Podia morar em liberdade onde ele quisesse. Era só parar de lutar contra a escravidão. Tem que ter escravo. Sem escravo não tem açúcar, dizia o rei. Sem açúcar não tem Brasil. E sem Brasil não tem Portugal. E o Zumbi pensava diferente. O Zumbi dizia, não precisa ter escravo. Pode ter açúcar sem escravo. Pode ter Brasil sem açúcar. E Portugal que se vire. Não havendo acordo, a guerra ficou ainda mais feroz. De vitória em vitória, Zumbi chegou a perto de Recife. Havia escravos em casa, no palácio, né, das pessoas. Até nas igrejas haviam escravos. Se o nhonhô espirrasse, lá corria a escravinha com lenço. Né? Se a Iaiá reclamasse de bicho de pé, quem vinha lá com alfinete tirar o bicho de pé? Um escravo. Zumbi não invadiu Recife, a capital do açúcar, rica, poderosa. Os donos do engenho lá em Recife tinham sócios do outro lado do mar. Zumbi não tinha barcos, não tinha cavalos, não tinha armas, não tinha dinheiro, né? Ele só tinha 2 mãos e o sentimento de liberdade. Escravos do Recife lhe contaram um segredo. O rei de Portugal mandou o governador contratar um bandeirante para acabar com Palmares. E agora? Então o governador, né, contratou o Domingos Jorge Velho, um bandeirante mau, né, para acabar com Palmares. Se ele acabasse com Palmares, ele seria dono das terras, né, e ia criar gado à vontade. Jorge Velho também conhecia a terra do mato, né? Ele era páreo duro para Zumbi. Durante anos viveram no sertão, incendiando ocas dos índios, abrindo caminhos, subindo serras. A caminho de Palmares, o Jorge Velho foi aumentando seu exército, recolhia
pobres com promessas de terras e de presas, né? Presas era um nome delicado para escravos, né? Eles prometiam escravos para os índios, né? Índios que não ficavam ao seu lado, ele degolava, um horror. A capital de Palmares ficava perto da Serra da Barriga, que hoje fica em Alagoas, a 80 quilômetros de Maceió. Bom, quando Jorge Velho se aproximou, tomou um susto. Uma muralha de troncos protege Palmares. Jorge Velho, ele andou meia légua para a direita e não achou a passagem de Palmares, para enxergar Palmares. Meia légua para a esquerda e também nada. Era tão alta que 10 homens, um de pé e outro no ombro, não conseguiam ir lá em cima. Como, se não bastasse, Zumbi mandar abrir um fosso, um buraco, né? Do lado de fora da muralha, disfarçando com galhos assim, porque quando os soldados do Jorge Velho fossem passar, eles iam cair no buraco, uma armadilha. O bandeirante, que não era bobo, fez uma outra muralha, né? Para ficar mais longe. Então era a muralha, o fosso, e fez outra muralha. E aí os soldados dele, né, ficavam protegidos com a muralha deles, e eles iam só se aproximando dos canhões e jogavam aquelas bolas de ferro por cima das duas muralhas para pegar as pessoas, os negros que estavam em Palmares. Mas, minha gente, os sentinelas, né, aqueles que cuidavam Palmares, dormiram no ponto. Quando viram a contramuralha, que seria a muralha que o Jorge Velho construiu, quando eles viram, estava pronta. Em plena madrugada começou a cair uma chuva de pelouros sobre Palmares. Pelouros eram bolas de ferro atiradas com os canhões. E é o que diz o dicionário, que serve para isso, né? Os pelouros passaram por cima da muralha e iam lá explodir lá dentro. O incêndio engoliu tudo, não ficou pedra sobre pedra. Um grupo de guerreiros conseguiu escapar. Um silêncio. Foram saindo pela beira de um precipício, em fila indiana. Um dos últimos da fila tropeçou numa pedra e caiu abismo abaixo. Vários guerreiros caíram mortos lá embaixo. Zumbi escapou. Zumbi escapou e escondeu-se na terra de 2 irmãos, bem longe dali. Hoje também fica na cidade de Alagoas. Podem imaginar a sua dor? Palmares não existia mais. O exército da liberdade não existia mais. Sua cabeça estava a prêmio. Quem matasse Zumbi ganharia uma fortuna. Com paciência, Zumbi começou a organizar outro exército. Ele ganhara muitas batalhas. Ele só perdeu aquela mesmo. E agora ele ainda estava coxo, ou seja, ele mancava de uma perna, porque uma daquelas bolas de ferro caiu do lado dele e deixou ele manco, né? Bom, depois ele começou a mandar espiões na cidade e a trazer guerreiros para lá, para perto dele, né, para ajudar nas lutas. Mas um dia a patrulha prendeu um desses guerrilheiros e ele se chamava Soares. Imagina o que Soares sofreu na mão do pessoal do exército, né? Onde está o general Zumbi? É o que perguntavam para Soares, só que não com esse tom de voz. Onde está general Zumbi? Soares foi pendurado numa árvore, chicoteado, apanhou palmatória, passou o diabo, até que entregou os pontos, não aguentou mais e disse onde estava Zumbi. Levou os bandeirantes lá no esconderijo de Zumbi. E conforme o combinado, ele se aproximou sozinho, os soldados ficaram escondidos, longe. E o Soares se aproximou e disse: Zumbi! Zumbi!
Quando o zumbi apareceu, Soares fez que ia abraçá-lo e meteu-lhe um punhal na barriga. E isso aconteceu no dia 20 de novembro de 1695. Ele foi morto, esquartejado, que vocês já sabem o que é, e sua cabeça foi exposta em praça pública na cidade de Olinda, em Pernambuco. E assim, mais um herói brasileiro foi morto. Zumbi. Desculpe, queridas crianças, esse foi mais um capítulo da história do Brasil e que a gente não pode virar só a página como se nada tivesse acontecido. Não podemos apagar das nossas mentes e das nossas consciências tantas injustiças, tanta crueldade, tanta desumanidade. A sociedade brasileira tem uma dívida enorme com as pessoas negras. Todo o bem que fizermos para elas não pagará toda a dor, o sofrimento do corpo e da alma dos antepassados e toda a dor e do preconceito que as pessoas sofrem até hoje. Peço perdão a essas pessoas de cor tão bela, privilegiada de melanina, em nome de todos. Mas só pedir perdão não resolve, gente. Não resolve os traumas, não resolve as dores presentes. É preciso que cada um de nós tenha consciência, tenha ação, faça mobilização, que faça mudança de pensamento e de comportamento, que haja respeito, que haja igualdade entre todos e que o amor sempre prevaleça no coração de cada um e de todos.